Olá, hoje vamos falar sobre relacionamentos amorosos, mais especificamente sobre a constelação familiar para relacionamentos. Então, nós também vamos entender sobre os padrões familiares, como pode influenciar nos nossos relacionamentos, como funciona e o que a gente pode fazer, como a gente pode lidar com isso através da constelação familiar. Mas antes eu quero pedir para você já se inscrever no canal, ativa o sininho para você sempre ser lembrado assim que tiver um vídeo novo no canal e aproveitar também e compartilhar com seus amigos para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Então a função da constelação familiar é tirar o oculto, tirar o que está inconsciente e trazer a consciência, para que você possa limpar essa energia, para que você possa lidar com isso, entender, identificar o problema e trabalhar nele. Então, parar de repetir esses padrões, parar de repetir essas mesmas histórias, deixar a história do seu pai, da sua mãe com eles e fazer a sua, criar a sua. Você não tem que repetir esses padrões, a sua vida é outra, o seu papel é de filho. Também quando a gente assume papéis diferentes, um exemplo é quando o pai falece, o pai é falecido e aí a mãe fica sozinha com os filhos, normalmente o filho mais velho toma esse lugar como pai, ele vai cuidar dos irmãos, ele vai cuidar da mãe, ele vai cuidar do lar. E isso não pode acontecer, isso desestabiliza o sistema familiar. Cada um precisa assumir o seu papel. Mesmo que seu pai seja falecido, sua mãe, mesmo que o seu pai tenha te abandonado, esse sempre vai ser o papel dele. O seu papel é como filho. E é isso que a constelação traz também. Então, vamos também agora entender como funciona, o que pode influenciar. Antes disso, eu preciso falar sobre algumas coisas que nós usamos dentro da constelação familiar. Então, nós utilizamos algumas frases específicas. Dentro da constelação familiar, nós dizemos o quanto a gente sente muito por aquilo, nós nos desprendemos de julgamentos, nós olhamos com muito carinho para nossa história. Se é alguma coisa da nossa infância, por exemplo, nós olhamos e acolhemos a nossa criança interior. Também utilizamos de objetos, eu tô aqui com um campo mórfico e com os bonecos para representar. Então, se é criança, o interessante é você pegar um objeto menorzinho, eu também utilizo de pedras, e para representar e para você sentir mais aquela energia, tá? Então, nesse caso, eu vou escolher um bonequinho aqui para a mãe e um para o pai, tá? Dentro do nosso sistema familiar, então é muito importante a gente constelar falando essas frases para o nosso pai, para nossa mãe. É importante também falar que nós fazemos de forma representativa, nós não precisamos ir até a pessoa, falar com aquela pessoa. Nós representamos isso, né? Nós estamos lidando com energias, com sentimentos, com emoções e a gente se cura dessa forma. Então, eu vou escolher esse aqui, como se fosse representando um caso, uma mãe, tá? Então, essa é a mãe. Eu vou falar exatamente o que você precisa fazer nesse exercício, tá bom? Então, ele não é uma constelação completa, mas é um exercício prático que você pode fazer, tá? Então, eu vou pedir primeiro permissão para lidar com esse sistema familiar. Então, peço a proteção, licença por estar constelando, por estar olhando para esse sistema familiar, peço perdão a todos os antepassados, e aí você vai desenvolvendo e você pode complementar com o que você quiser. Então eu vou olhar aqui para essa mãe, colocar aqui a mão em cima, porque eu tô falando com ela, e aí eu vou começar, posso fechar os olhos. É interessante você respira fundo, entra, sente o ar entrando, saindo devagar, fecha os olhos. E aí você vai começar a falar com essa mãe. Então, se você vai constelar, no caso a gente tá falando sobre campo amoroso. Então, mãe, por favor, me perdoa. Eu sei que a sua história com o meu pai, por exemplo. Sei da sua história com o meu pai. Sei que foi muito difícil para você. Não estou te julgando. Sei que a sua história com o pai foi complicada.
sei dos seus sentimentos, você pode falar sobre sentimentos se você souber. Você pode falar sobre padrões de relacionamentos que talvez tenha tido na sua família, com tios, com a mãe mesmo, que tenham repetido. Eu sinto muito por todos os relacionamentos dentro do sistema familiar que não deram certo, que fracassaram. Sinto muito pelas crenças que vocês tiveram relacionadas com o relacionamento. Mas eu preciso seguir a minha vida, fazer a minha história. Eu peço a sua bênção, mãe, e deixo a história de vocês com vocês, deixo a sua história com você. Peço a sua bênção para que eu possa seguir a minha vida em frente, de forma diferente, porque a minha história não é a mesma que a sua. Por favor, me abençoe, mãe. Sinto muito. E aí você traz essa reflexão para você. Você pode também usar outras palavras, você pode usar outras frases, você pode complementar com a sua situação. Mas a base é sempre eu sinto muito, me perdoe, me abençoe, tá? São frases que a gente utiliza, são frases de cura utilizadas na constelação, tá bom? É importante muito usar essas frases. E aí eu vou escolher um bonequinho aqui para representar o pai, tá? Eu posso usar dois bonecos para representar, um para representar o filho e outro para representar a mãe, por exemplo, né? E ver como você se sente confortável, se você se sente confortável aqui do lado, na frente, como você sente a isso também. Então agora vai ser o pai. Então agora eu vou constelar o pai. Vou constelar com o pai. Então, mesma coisa. E aí também você pode falar assim: Pai, muito obrigado por me dar a vida junto com a minha mãe. Você pode também ter falado isso para a mãe. Muito obrigada por me dar a vida. Sou muito grata. Reconheço os fracassos, as dificuldades. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu te respeito. Eu sinto muito pelo relacionamento, se não deu certo no caso, se, né, aí você vai complementando. Eu sinto muito, peço perdão pelos julgamentos que eu tenha feito, mas eu deixo a sua história com você, para eu seguir a minha. Por favor, me abençoe, me perdoe e abençoe para que eu siga a minha vida. E aí depois você vai unir os dois juntos, vai pedir a bênção, né? Então, por favor, me abençoe, me perdoe, eu deixo a história de vocês com vocês para que eu siga a minha. Então, é na base do sinto muito, do perdão, do reconhecimento, de reconhecer a história, de reconhecer as dificuldades, de se posicionar também como empatia, de colocar no lugar deles. Talvez, se você tivesse vivido a mesma história, também teria feito a mesma coisa ou diferente, não importa. E acolher, né? Então, também é interessante que se você precisa falar também sobre os seus sentimentos particulares, de você acolher a sua criança, né? Pegar um objeto que possa representar você, de olhar para você, olhar como você se sentia, se você vivenciou brigas dos seus pais, por exemplo. Acolhe essa criança, né? O que essa criança passou? Será que ela, como ela se sentia, né? Se teve brigas, como ela se sentia? Se a criança chorava, se a criança sofria, como que era isso? Então acolhe, né? Não se cobre tanto, não se julgue tanto. Tira o julgamento da sua vida. Se olhe com carinho, com respeito. Admire a sua história, admire a história da sua família. Ela tem muito a te contar. Se não fosse tudo que a sua família passou, sua família, você está falando dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, são muitas gerações anteriores. Então, para que você esteja aqui, para que você vivencie o que você está vivendo, eles passaram por muitas coisas, né? Essas cargas emocionais foram passando de geração por geração. Eles construíram a história deles, né? Agora está na hora de você olhar para você e construir a sua.
Você está ruim, você não tem que repetir isso. Pare de repetir esses padrões, né? O que você precisa melhorar a sua vida? Tenta identificar isso. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito? O que você quer para você? Qual a vida que você quer, né? Então vamos começar a viver a vida que a gente merece. Vamos nos dar amor. Pra gente receber, a gente precisa dar. Pra gente ter sucesso no amor, nós precisamos acolher a nossa história, nós precisamos ver essa evolução, né? Então, se eu quero atrair um amor, eu preciso ter amor, preciso ser o amor, né? E o amor começa com o amor próprio. De repente você não está se dando tanta atenção, de repente você não está se amando. E é o princípio de tudo, né? Então, para a gente atrair algo, nós precisamos vibrar aquilo, tá? E depois faça uma reflexão sobre como você se sentiu, se você se sentiu confortável falando aquelas palavras. É lógico que numa constelação familiar é muito mais completo, tem alguém te guiando, tem alguém te falando as frases mais indicadas também, e lógico que você pode complementar, mas você vai sentir de uma forma diferente. E é legal que você pode se expressar como você se sentiu, se foi desconfortável, se você conseguiu falar aquilo, como que foi essa experiência, se foi difícil, se você reviveu aquilo, tá? Então é muito mais completo, é bem interessante. Mas espero que tenha te ajudado e você pode refletir sobre isso, refletir sobre as histórias, você pode começar a pensar por um ângulo diferente, ver os seus pais de uma forma diferente. De repente você está julgando muito, isso está travando a sua vida. Então, para de olhar tanto para um lado mais de julgador, assim, mas olha para a dor também, porque os seus pais têm as dores deles particulares, assim como você tem as suas. Então, o que a gente precisa aprender é carregar as nossas, não as dos outros, né? Cada um com a sua história, tá bom?